Olá! Bom, pessoal, no vídeo de hoje eu quero que a gente veja como usar o presente simples na prática e para isso eu quero que vocês me acompanhem aqui na tela do meu computador. Vamos lá? Bom, pessoal, então, o que eu gostaria de fazer hoje? Eu gostaria de propor que a gente fizesse alguns exercícios para praticar o uso do presente simples, mas antes que a gente comece os exercícios propriamente ditos, eu quero que a gente recapitule algumas coisas que a gente viu na aula anterior. Então, bom, a gente sabe que usando o presente simples a gente precisa fazer a conjugação verbal em somente 3 casos, né? Que seriam os casos aqui das terceiras pessoas no singular. No caso, a gente vai conjugar os verbos quando tiver essas 3 pessoas aqui. Quando a gente tiver as demais pessoas, então quando a gente tiver os demais pronomes, a gente não precisa se preocupar com conjugação verbal, porque quando a gente utilizar um verbo nesses casos aqui, os verbos vão ficar na sua forma original, combinado? E aí o que acontece? Cada verbo vai passar por uma conjugação verbal diferente. E, claro, na última aula eu mostrei para vocês algumas regrinhas que a gente pode seguir. Essas regrinhas, elas são bastante úteis, tá legal? E hoje a gente vai colocar isso em prática. Eu não vou colocar qual verbo segue a qual regra novamente aqui. Só coloquei aqui os pronomes para a gente recapitular, que a gente só vai fazer a conjugação nesses 3 casos, mas a gente vai fazer alguns exercícios e eu espero que fique claro para vocês, tá legal? É importante falar, pessoal, que esses exercícios eu não tô tirando da minha cabeça, tá? Todos os exercícios que a gente vai trabalhar hoje são do material da National Geographic, especificamente o nível Elementary e especificamente também a edição Live. Ok? Se eu não me engano é a Second Edition. Então, só para colocar essa referência aqui, caso alguém depois tenha algum interesse em pesquisar mais, tá legal? Então, eu vou começar colocando aqui uma foto e só para que vocês saibam também a título de contexto, nessa aula especificamente a gente está falando sobre arqueólogos. Então, esse primeiro texto trata sobre isso, sobre um rapaz que é arqueólogo. Bom, então vamos lá, pessoal. Aqui eu tenho alguns verbos nesse gray box, seguido de um pequeno texto. E o que a gente tem que fazer? A gente vai ter que identificar a posição de cada verbo e, caso necessário, a gente vai ter que fazer a conjugação desse verbo. Aqui, só de olhar, eu já sei que, só de dar uma passada de olho por cima, eu já sei que a gente vai ter que conjugar praticamente todos os verbos, porque a gente está falando desse rapaz aqui. E no texto inteiro, então, a gente vai ter a terceira pessoa, ou seja, a gente vai ter o he. Então, vamos começar aqui, pessoal. Dr. James E. Campbell, in England, and he is an archaeologist. Então aqui, pessoal, a gente já pode começar com o verbo live, que significa morar. Claro que aqui a gente vai precisar conjugar o verbo, então no caso aqui, live se transforma em lives. Então ele faz parte daqueles verbos que vão seguir a regra geral quando a gente adiciona o S ao final do verbo, ok? Então, live já foi, agora continuando, he at home, so he an office. Bom, aqui, pessoal, eu posso intuir que ele trabalha em casa, portanto, ele não tem um escritório. Então, novamente, a gente vai usar o verbo work, que também segue a mesma regrinha do verbo live, ou seja, a gente só precisa colocar o S no final do verbo e tá tudo certo, o verbo já tá conjugado na terceira pessoa. E depois eu vou ter esse not have. Bom, quando a gente tem esse not have, pessoal, o que acontece basicamente? Eu vou precisar colocar a negativa, né? Porque a gente sabe que as duas formas negativas que a gente tem aqui no presente simples é either don't or doesn't. Quando a gente está falando da terceira pessoa do singular, então a gente vai usar o doesn't, ok? Então, he doesn't have. Bom, pessoal, como vocês podem ver aqui, o verbo have, eu não estou fazendo nenhuma alteração nele, né? Então, o verbo have está permanecendo conforme ele é mostrado aqui no box. Por quê? Porque quando a gente tem o doesn't, quando a gente tem uma negativa, ou quando a gente tem uma question, o verbo ele volta para sua forma original. Então, é o caso aqui, tá? Então, como a gente tem uma negative, aí eu já não preciso conjugar o verbo have, ele volta para a forma original dele. Aliás, ele volta não, ele nem passa por essa transformação, né? Ele permanece sendo o mesmo. Então, he doesn't have an office, he to different places around the world. And he, então, bom, aqui agora a gente vai ter algumas opções. Eu colocaria o travel, e o travel também vai fazer parte daqueles verbos nos quais a gente coloca somente o S ao final dele. Então, he travels to different places around the world and he studied ancient places.
Então aqui, pessoal, eu colocaria o study, tá? Porque eu sei que na última opção a gente vai colocar o speak. James speaks 3 languages. Então, bom, speaks também vai seguir a regrinha de somente colocar um S no final, combinado? E o study, ele vai ser de uma regrinha diferente. Então aqui, como ele termina com Y, a gente vai tirar o Y e a gente vai acrescentar o IES. Então, conjugando esse verbo, ficaria studies, ok? Bom, primeiro exercício já foi feito aqui, agora eu quero propor que a gente faça mais um exercício para praticar. Esse próximo exercício, pessoal, a gente basicamente tem que escolher entre duas opções. Então, as duas opções, elas estão aqui, e novamente, a gente vai identificar o pronome, e a gente vai identificar se esse pronome precisa passar por alguma conjugação ou não. Então, vamos lá. I from Egypt. Então, aqui a gente tem duas opções, either come or comes. Bom, eu tenho o pronome I, que a gente já sabe que não precisa ser conjugado. Então, no caso aqui, a gente vai escolher a opção come. Segundo exercício, he in Singapore. Bom, novamente, aqui eu tenho duas opções, porém a gente está trabalhando com o pronome he. E a gente sabe que o pronome he, como eu mostrei anteriormente para vocês, precisa passar pela conjugação verbal. Então, nesse caso aqui, a gente vai escolher a opção lives. Uma coisa importante de falar para vocês, pessoal, é o seguinte. Em inglês, a gente tem essa letrinha aqui, que é a letrinha I. A gente pronuncia ela como I. Porém, essa letra, ela também pode ter som de I. Então, como que a gente vai saber? Bom, a gente vai saber realmente conhecendo a pronúncia da palavra. Não tem outro jeito, tá? Então, nesse caso aqui, do verbo morar, a pronúncia da letra é I. So, he lives. Terceiro exercício, my friend speaks 4 languages. Então aqui, pessoal, se a gente tivesse que substituir o friend por algum pronome, a gente substituiria ou por he ou por she, tá? Então aqui, como eu não sei se está se referindo a ele ou ela, eu vou colocar essas duas opções, o que é totalmente indiferente gramaticalmente falando, porque tanto he quanto she seguem a mesma regra. Então aqui, no caso, eu sei que eu preciso conjugar o verbo. Sabendo disso, eu vou escolher a opção speaks. Depois aqui embaixo eu tenho we don't or doesn't have much free time. Então aqui eu tenho a opção de don't e doesn't. Bom, pessoal, aqui eu tenho o pronome we, né? Então nesse caso a gente escolheria o don't, tá? O doesn't só vai ser na terceira pessoa do singular, que não é o caso, mas é o caso dessa nossa próxima. Então, she doesn't work in an office. Então, nesse caso aqui, sim, a gente pode escolher esse doesn't, já que a gente está falando dela, né? Nosso pronome aqui é ela. Depois, o próximo exercício que a gente tem é what do or does your husband do. Bom, pessoal, esse último caso aqui é um caso bastante legal, porque a gente vai ter a junção de duas coisas aqui. Então, a gente vai ter a junção do auxiliar e a gente vai ter a junção do verbo, auxiliary and the verb. O que vai acontecer, pessoal? O do e o does, normalmente, eles podem exercer a função de auxiliar, mas isso não significa que eles somente são auxiliares. Então, eles podem também ser verbos, tá legal? E quando a gente tem eles como verbos, eles significam fazer. Bom, quando a gente sabe quando significa o auxiliar e quando a gente sabe quando significa o verbo. É relativamente simples. No caso aqui, a gente tem uma pergunta, né? Quando a gente está falando de presente simples, quando a gente vai fazer uma pergunta, a gente precisa ou do do ou do does. Então, eu sei que esses primeiros aqui, eles são auxiliares. A gente já vai entrar no mérito de qual deles a gente vai escolher, tá legal? Eu só quero que vocês identifiquem isso primeiro. Então, aqui eu já sei que se trata de um auxiliar. E esse último do aqui se trata do verbo, tá legal? Então, a tradução livre que eu posso dar para essa frase seria algo do tipo, o que o seu marido faz? Se eu tivesse que substituir husband por algum pronome, qual pronome vocês acham que eu poderia substituir? Lembrando da nossa tabelinha de pronomes, que eu tinha colocado aqui anteriormente. Então, pensando que a gente tem todos esses pronomes, a gente consegue substituir husband por he. Então, nesse caso, eu estou fazendo uma pergunta e essa pergunta, ela está sendo feita sobre ele, tá? Nesse caso, já que a pergunta está se relacionando, está fazendo referência a ele, é uma pergunta sobre ele, então a gente vai usar o does, porque é sobre uma terceira pessoa no singular.
Tá legal? Bom, pessoal, eu vou trazer um último exercício aqui pra gente fazer, pra gente praticar um pouquinho mais. E claro, conforme a gente for fazendo os exercícios, caso vocês tenham alguma dúvida, eu peço, por favor, que vocês escrevam a dúvida de vocês nos comentários, porque pra mim vai ser um prazer responder todas as dúvidas, tá legal? Como eu falei anteriormente pra vocês, então essa unidade do livro trata bastante sobre arqueologia, pessoas que trabalham mergulhando, enfim. Então essa unidade acaba tratando bastante sobre essas profissões, o que eu acho muito interessante, mas não é sobre isso que eu quero falar agora. O que eu quero falar agora é que esse próximo exercício que eu vou trazer trata sobre essa mergulhadora, ou mergulhador, eu não sei bem, a gente vai entender ao longo do texto. Mas enfim, o que a gente tem aqui, pessoal? Aqui a gente vai ter alguns verbos e a gente vai precisar fazer a mesma coisa que a gente fez no primeiro exercício. Então a gente vai precisar identificar aonde cada verbo vai e a gente vai precisar fazer a conjugação verbal caso necessário, combinado? Então aqui já começa falando desse Brad from New Zealand and he's a marine biologist. Então vamos lá, já vamos dar uma olhadinha aqui nas opções que a gente tem. He in an office at his university, but he a lot of time there. Bom, o que acontece aqui, pessoal? Essa primeira opção eu colocaria come, porém a gente precisa colocar esse verbo da forma conjugada, que no caso seria comes. So, he comes from New Zealand and he is a marine biologist. Então, a primeira opção aqui eu já vou cortar. Segunda opção, já que a gente tem a palavra office, que significa escritório, eu posso supor que ele trabalha no escritório. Então, he works in an office at his university, but he a lot of time there. Bom, pessoal, aqui está querendo dizer alguma coisa dele com relação ao tempo. Tem um verbo aqui bastante legal e comumente usado com tempo, que é esse verbo aqui spend, que significa gastar. Esse verbo pode ter outro sentido também, tá legal? Mas aqui no texto, eu acredito que o sentido dele seja gastar realmente. Então, bom, a gente sabe que tem uma negativa aqui, porque eu tenho not. Então, nesse caso, eu preciso usar o don't ou doesn't, né? Já que a gente está falando da terceira pessoa, então a gente vai usar doesn't. So he doesn't spend. Novamente, pessoal, já que a gente tem uma negativa, não é necessário que a gente faça a conjugação verbal. Então o spend permanece sendo spend. Caso a gente precisasse conjugá-lo, caso fosse uma positiva, o spend segue aquela regrinha de somente colocar o S no final, mas não é o caso aqui, ok? He doesn't spend a lot of time there, he being under the water because... Aqui eu acredito que está querendo dizer que ele gosta de passar tempo debaixo da água. Então, o verbo que a gente tem aqui, que significa gosta, é o like. E o like vai seguir aquela regrinha de somente colocar o S no final do verbo. So, he likes being under the water. Bom, pessoal, aqui a gente tem esse ing, né? He likes being. E por que a gente tem esse ing? Bom, se você não sabe, a gente ainda não falou sobre isso, eu vou tratar sobre isso nos próximos vídeos, mas o ing, ele basicamente dá a ideia de continuidade ao verbo. Então, ele é o que seria, a gente chama de gerúndio, né? Tanto no inglês quanto no português é a mesma coisa. Então, quando a gente tem esse ing, a gente chama de gerúndio. Em português, o gerúndio é construído de uma outra forma. A gente tem uma variedade linguística gigantesca, mas em inglês o gerúndio ele é composto por essas três letrinhas. Quando a gente tem o verbo like, normalmente o próximo verbo a ele pode ser seguido por um gerúndio, tá legal? Então, por exemplo, se eu quisesse dizer que eu gosto de ler, I like reading. Ah, mas isso acontece em todos os casos? Não, isso não acontece em todos os casos. É possível também que a gente tenha o verbo na forma infinitiva dele. Então, eu também posso falar I like to read. As duas possibilidades aqui são corretas. Tá legal? Esse material, especialmente, ele trata mais desse primeiro caso. Então, normalmente, quando a gente tem o verbo like, no livro, nesse material, é utilizado o ing. Mas as duas formas estão corretas. Então, he likes being under the water because he animals in the sea. Se ele é um biologist, como foi colocado aqui em cima, eu posso supor que ele estuda esses animais. Então, eu vou colocar aqui o verbo study.
que no caso vai precisar ser conjugado. A gente já trabalhou com o verbo study no exercício anterior. Quando a gente conjugar esse verbo, a gente precisa tirar o I do final do verbo e acrescentar esse IES. Depois a gente tem aqui, Brad is married and his wife Gina with him on expeditions. Então aqui, pessoal, eu posso supor que ela trabalha com ele nessas expedições. Ou talvez, a gente pode até usar o verbo sail. Bom, eu vou colocar primeiro o verbo e aí depois a gente pode trocar caso não seja esse verbo. Novamente, já que a gente está falando da esposa dele, da Gina, terceira pessoa, então a gente precisa conjugar o verbo, tá legal? So Gina works with him on expeditions, but she under the water because she the boat. Então vamos lá. Aqui eu poderia colocar que ela doesn't work under the water, que ela não trabalha dentro da água, como é o caso dele. Então, novamente, o verbo aqui voltando à sua forma original, já que a gente está colocando a negative, because she sails the boat. Então, o verbo sail também é um verbo que vai seguir aquela regrinha do S, tá legal, pessoal? Então, colocando aqui o S ao final do verbo e ele já fica conjugado, tá bom? Bom, pessoal, eu acho que é isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Caso vocês tenham qualquer dúvida, para mim vai ser um prazer respondê-los nos comentários. E é isso. Tchau!